Quero assim dar um bom dia, amada igreja do Senhor, bom dia. Vamos dar início a mais um culto na casa do nosso Deus, agradecendo a Ele pela oportunidade de estarmos assim na sua casa, para louvarmos e engrandecermos o seu santo e bendito nome. Quero convidar a amada igreja a colocar-se de pé, vamos realizar uma oração nesse momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças a nós te damos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, te pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos que o Senhor possa abençoar cada irmão que chegou, a cada um dos presentes, abençoa também aqueles que ainda virão, apressa os seus passos, para que juntos possamos ouvir a tua palavra e sermos edificados. Abençoa os teus servos que estão de Manaquiri fazendo teu trabalho, traz eles em paz, livra-os de todos os males, Senhor. Abençoa também todo o transcorrer deste culto, assim que todos possamos ser edificados pela tua palavra, que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, vamos abrir nossos cantores e vamos cantar o hino de número 375, Segurança. Hino de número 375. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiando então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Convido a amada igreja a colocar-se de pé mais uma vez. Vamos abrir nossos cantores para o hino de número 377. Não sei porquê. 377. Não sei porque de Deus amor a mim se revelou, por que razão o Salvador
pra si me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela Cristo, Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei quem tenho crido, que estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ainda de pés, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Senhor Deus e Pai, graças a nós te damos pela leitura realizada, te pedimos que assim ela possa ser aplicada em nossas vidas. Cada dia mais possamos buscar nos fortalecer na tua palavra, que não venhamos nos ensoberbecer, que não venhamos achar que somos melhores do que os outros, mas que possamos sempre nos glorificar na tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Devemos assentar, vamos cantar mais um cântico, o hino de número 385. Quando estivermos entoando este cântico, os irmãos podem entregar o dízimo e a oferta no altar do Senhor. Vamos à igreja, 385. Perdão, louvor. Está estranho. Quer estar aqui? Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo.
louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor. Sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste, Salvador, muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó, exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Gálatas, capítulo 3, versículos 6 a 9. Gálatas 3, 6 a 9, e assim diz a palavra do Senhor. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Querido Pai, a Tua palavra foi lida. Pai, fala a nós nesta noite através do Teu servo. Abre os nossos corações para entender a Tua palavra, recebê-la e aplicá-la em nossas vidas, para que possamos, Pai, crescer espiritualmente. Querido Deus, aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro real contigo, ao ouvirem a Tua palavra, pedimos que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento, para que tenham esse encontro real contigo, Senhor, sejam justificados dos seus pecados. Pedimos em nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. A justificação. A justificação. A Bíblia, ela nos mostra que o apóstolo Paulo, falando que Abraão foi justificado pela fé. Ele creu em Deus. Então, a justificação, ela foi o meio que Deus escolheu para salvar o pecador. A justificação foi o meio escolhido por Deus para salvar o pecador. Abraão, anos depois que Deus o chamara para o lugar que ele havia determinado, depois do seu chamado, ele então foi justificado. Isso quer dizer o quê? Que Abraão foi perdoado os seus pecados. Depois já do seu chamado, passado tempos,
que Abraão, então, ele foi justificado. Como diz Paulo, ele menciona aqui o Abraão, mostrando que Abraão não foi salvo por obras. Abraão não foi salvo por alguma qualidade que Deus tinha visto nele, mas Abraão foi salvo porque ele creu, e isso foi lhe imputado como justiça. Foi colocado justiça em Abraão que ele não tinha, e a justiça que foi colocada foi a justiça de Jesus Cristo. Então, Abraão era idólatra. Depois de ser chamado, ele passou a adorar a Deus. Mas Deus não salva uma pessoa por meio de adoração. Então, Abraão, ele foi chamado. Ele era uma pessoa idólatra. E ele obedeceu, ouviu a voz de Deus. Mas Deus não justificou Abraão porque ele era um adorador. Abraão passou a adorar a Deus, exclusivamente a Deus. Saiu de uma idolatria para adorar a Deus, porque Deus, então, o havia chamado. Quantas pessoas pensam que são crentes, já fazem parte do povo de Deus, porque adora a Deus, canta, muitos vão até para o culto, mas muitos ainda não tiveram aquele encontro real com Jesus Cristo pela fé. Muitos se acostumam, uns porque são filhos de crentes, estão ali no meio e vão se acostumando, mas são apenas adoradores, mas não de todo o coração. Então, Abraão era idólatra e depois de ser chamado, passou a adorar a Deus. Mas Deus, ele viu que tinha ainda algo em Abraão. Deus estava preparando Abraão. Abraão estava andando com Deus, estava ouvindo os conselhos de Deus, estava conhecendo a Deus. Muitas pessoas hoje conhecem a Deus. Quanto tempo faz que você ouve a palavra do Senhor, né? Quanto tempo você assiste aos cultos e para depois você se converter? Então, Deus não salva alguém por meio de separação do pecado. Também Deus não salvou Abraão só porque ele abandonou o pecado. Abraão após o seu chamado, ele afastou-se da idolatria. Abraão, após o seu chamado, ele afastou-se da idolatria. Abraão pertencia a um povo sodomita. Abraão afastou-se dos sodomitas. E os sodomitas era o povo conhecido por promiscuidade sexual. Mas ainda assim, Abraão não tinha ainda sido justificado. Saiu de uma idolatria. Ele afastou-se de tudo isso. Não quis comunhão com os sodomitas. Não quis estar com eles, se afastou. Há muita gente que pensa, porque ele não vive uma vida de pecado. Eu já conheci pessoas, falei com pessoas que diziam assim: não, pastor, mas eu não bebo, eu não danço, eu não fumo, eu não uso drogas, nem para festa eu vou, eu não danço, não faço nada disto. Mas ainda assim, por se afastar dessas coisas, você ainda não é uma pessoa regenerada, não é um salvo, não foi transformado por Jesus Cristo, não creu de todo o coração no Senhor, sua fé não foi depositada nele. Então isso chama-se obras. Então Deus não salva alguém só porque ele deixou de ir a uma festa, porque ele deixou de fumar. Deus não salva alguém porque ele tem um bom comportamento perante a sociedade, até perante Deus, nesse comportamento humano de ser bom. Porque quando Deus olha para o pecador, ele olha o pecador, como diz Romanos 3,23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e Paulo diz que o homem está sob a ira de Deus. Então, você pode não andar na companhia de gente vis, gente horrível. Não, pastor, não ando em companhia, junto com pessoas que dão mau testemunho. Não, eu não ando. Bem, então, Deus não salva alguém somente
Porque ele crê também em Deus. Quantas pessoas dizem assim, bem, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, mas ainda não foi salvo em Cristo. Então, Deus salva alguém somente quando ele confia em Cristo pela fé. Efésios 2:8. É pela fé. Abraão, ele saiu, nós vamos ver aqui, quando Deus chamou Abraão e disse que Isaac seria o descendente, e Abraão pensava que seria Ismael, e Deus mostrou as estrelas do céu para Abraão. Então, nos diz lá que a palavra de Deus nos diz, então ali naquele encontro, naquele momento, Abraão creu pela fé, foi justificado. Então, a salvação é graça de Deus e não esforço humano. A salvação é graça de Deus e não esforço humano. Esforço humano não inclui fé, a fé salvífica na obra redentora de Cristo. O esforço humano não inclui essa fé salvífica, pois ele não confia na obra de Cristo, não confia que Cristo e somente Ele pode justificar o pecador. Então o homem precisa crer em Deus. Quem confia nas suas obras não crer em Deus de todo o coração. E crer em Deus de todo o coração é quando alguém confia em Deus como único salvador pessoal. Único salvador pessoal. Você acredita em Deus de todo o coração, é quando você confia na palavra de Deus, que Ele enviou o seu Filho, o único Filho, para lhe dar vida eterna. Você confia no poder salvífico do Filho de Deus. João 3,16, ele diz isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Crer em Deus de todo o coração é quando alguém confia a sua salvação unicamente na promessa de Deus. Gênesis 15:6. Abraão creu unicamente na promessa de Deus. Então ali, ele foi justificado pela fé, e foi imputado justiça a Abraão, e ele foi pai de muitas nações. Quando alguém ele se converte, quando alguém crê na promessa de Deus, então Deus salva, ele é justificado, e ele vai ser pai espiritual de muitas pessoas. Muitas pessoas serão salvas através do seu comportamento agora de proclamar a verdade da palavra de Deus. Crer em Deus de todo o coração acontece quando alguém confia totalmente na palavra de Deus, de que Ele justifica o pecador, dando-lhe perdão dos seus pecados. Então, crer em Deus de todo o coração nos mostra a palavra de Deus aqui. Quando alguém, é quando você confia totalmente na palavra de Deus, você confia totalmente. Muitos dizem, não, eu creio que Deus pode salvar, eu creio que Jesus é o Salvador, mas ainda se procura fazer alguma coisa para ser salvo. Não, eu preciso disso, você tem que fazer isso aqui, é necessário você fazer muitas coisas para ajudar na salvação. Não, isso não é crer em Deus de todo o coração. Você ainda não creu na justiça de Cristo, que lhe dá o perdão dos seus pecados. Então, quando essa pessoa, ela crê na palavra de Deus, totalmente nela, como confiável, crendo que o meio que Deus escolheu para salvar o pecador é a justificação pelo sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, e ele se entrega totalmente a Cristo pela fé, então assim ele encontra a salvação. Essa pessoa, ela se converte de sua incredulidade natural e se torna um crente pela graça divina, como fez Abraão. Então, quando alguém crê dessa maneira, sai da sua incredulidade natural, porque há uma incredulidade natural. A incredulidade natural é aquela que o homem nasce com ela. Então ele não crê na palavra de Deus, ele não crê que ele é um pecador que precisa de Jesus, e ele crê, muitos creem que são pecadores, mas eles precisam de fazer as suas obras, precisam ajudar a Cristo. Cristo não precisa de auxílio de ninguém, Cristo não precisa de ajuda de ninguém. Então, Abraão creu e foi salvo, Abraão creu e foi justificado. Paulo ele está dizendo isso, Abraão creu
foi pai de muitas nações. Creu e foi justificado. Deus justificou Abraão. Então Abraão, ele é o pai da fé. E a Bíblia chama o crente Abraão. Essa palavra crente, quem usou pela primeira vez foi Deus aqui chamando Abraão de crente, porque ele creu na palavra de Deus. A justificação não se consegue por somente crer em Cristo ou praticar boas obras. A justificação alcança-se por meio da graça divina, mediante a fé na obra redentora de Cristo. É assim que se alcança a justificação. É assim que os nossos pecados são perdoados. É assim, amigo, que você pode alcançar o perdão dos seus pecados, sendo justificados por Cristo Jesus, pela fé na palavra de Deus. É de todo o coração, e de todo o coração isso é crer totalmente, unicamente e exclusivamente na palavra de Deus, de que só Jesus Cristo pode salvar o pecador. Fora dele não há salvação. Creia assim e você será salvo. Querido Pai, nós acabamos da meditação na Tua Palavra, de meditarmos na Tua Palavra. Pedimos que ela vá de encontro às necessidades daqueles que ouviram, Pai, e o Espírito Santo possa trabalhar e entender a Tua Palavra. Os que não tiveram encontro real contigo, tenham agora, Senhor, e aqueles que já tiveram e se afastaram, volta-se para Ti, Senhor, para viver na companhia da Tua comunhão e junto com os irmãos. Te pedimos a Tua graça sobre a vida de todas as pessoas que nos ouvem. Senhor, meu Deus, abençoa os que estão enfermos, abençoa a nossa nação, salva a nossa nação brasileira. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.